Bíblia nos ensina a orar por todos. Mas a Bíblia também nos ensina qual que é a sequência das nossas orações. Não podemos orar aleatoriamente, dando tiro para qualquer lado. Porque as coisas de Deus não é com desordem, é com ordem e decência. Amém, igreja? Glória a Deus. Aqui para eu dar uma introdução para os irmãos e nós ir para a palavra de Deus. Aqui na introdução diz assim, ó: a oração não é um monólogo egoísta, e sim um diálogo com Deus. Uma oração é conversar com Deus. Quando eu deixo de orar, ou quando eu às vezes oro muito pouco, Deus ele fica triste. Porque quem é Deus? É o nosso Pai. E o Pai quer sempre estar em contato, em comunhão, conversando, dialogando com o filho. Nós como pais, quando o filho cresce, se casa, vai morar na sua casa, nós estamos ligando sempre. E aí, como é que está? Está tudo bem? Queremos sempre estar conversando para saber como é que está. E com Deus não pode ser diferente. Nós não podemos simplesmente orar a hora que lembra, ou então até esquece de orar. Se a oração é um diálogo com Deus, então eu tenho certeza que quanto mais eu orar, mais perto de Deus eu estou, mais em comunhão com Ele eu vou estar. Então a prática de orar sem cessar, isso aqui está na Bíblia, em 1 Tessalonicenses: orai sem cessar. É orar em todo o tempo, de manhã, meio-dia, à tarde, à noite. Nós precisamos estar orando com a oração abrangente. Amém, irmãos? A nossa oração ela tem que abranger, porque nós, como igreja de Cristo, a oração de cada um de nós tem muito poder. E nós não podemos limitar a nossa oração só ali, ó, à nossa volta. Quando nós oramos em nome de Jesus, não existe barreira que não seja derrubada. A pessoa pode estar longe ou pode estar perto, essa oração vai surtir efeito em nome do Senhor Jesus. A oração ela é feita com fé. Não é aquela oraçãozinha que, eu vou orar porque é obrigação. Não, nós vamos orar porque eu tenho o dever de orar. Eu tenho o dever de falar com Deus todos os momentos. Tem coisa mais linda do que estar falando com Deus toda hora? Deus se agrada disso, irmãos. Assim como Ele não se agrada quando nós negligenciamos nas orações. Amém, amados? A primeira pessoa que nós temos que orar é pela igreja. E às vezes é o menos que se ora, né? Ora pedindo um emprego, ora pedindo, né? Ora por si mesmo, ora pela família, que isso é bíblico, temos que orar. E não esquecemos do principal, porque a igreja de Cristo, ela é muito atacada. E aí é onde nós, como crentes, precisamos orar, sem cessar, pela igreja do Senhor, em nome de Jesus. Quebrando as cadeias do inferno, quebrando as resistências, as potências do mal, que se opõem contra a igreja de Cristo. Como que o inimigo se opõe contra a igreja do Senhor? Colocando frieza nos crentes, colocando desânimo nas pessoas. E uma pessoa desanimada, ela não tem força para vir à igreja, ela não tem força para orar, ela vai perdendo aquela fé viva que ela tinha, vai diminuindo. Por quê? Porque a função de Satanás é isso, é tirar as pessoas do alvo, do foco, que é estar sempre envolvida com Deus. Ele quer fazer o quê? Fazer com que nós deixamos de nos envolver com as coisas de Deus, para se envolver com as coisas do mundo. E nós sabemos que o mundo jaz em quem? No maligno. E aí é onde João diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E se o amor de Deus não está nessa pessoa, quem está? Não precisa nem falar. Então nós precisamos ser firmes na fé,
e nunca negligenciar na oração em nome de Jesus, porque eu já sei que a minha oração, no momento que eu dobrar o meu joelho e entrar na presença do Pai em nome de Jesus, eu vou ter um diálogo com Deus. E muitas das vezes não pensamos assim, né? Vamos orar, mas achando que vamos orar um Deus que está lá nos céus, mas está longe, que eu não consigo nem chegar lá. Quem nos coloca face a face com Deus é Jesus. Ele não disse que Ele é a porta, Ele já abriu a porta e nos deu acesso ao trono da graça de Deus, para que pudéssemos ter essa liberdade de conversar com Deus todas as horas, todos os momentos que precisarmos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então nós já aprendemos que primeiro nós temos que orar pela igreja, em segundo lugar, pelas autoridades. Toda a autoridade é constituída por Deus, então nós temos que orar, com uma ressalva: nós temos que orar pelas autoridades honestas. As desonestas nós temos que orar a Deus, para que Ele se acorde, passe a fazer as coisas certas, para que Deus possa estar abençoando essa autoridade. Mas se eu sei que o cara é corrupto, e ele rouba, ele engana, nós temos que orar para que Deus abra os olhos dele, ele deixe esses pecados e venha a ser uma pessoa boa em nome do Senhor Jesus. É a igreja de Cristo, através das nossas orações, que Deus vai entrar com a providência em favor dessas pessoas que precisam da salvação em nome de Jesus. O cara é mau, é ladrão, mas nós vamos orar para que Deus possa mudar a história desta pessoa em nome de Jesus. Veja que tudo se resolve através de quê? Da fé e da oração em nome de Jesus. Terceiro passo das nossas orações, aí é onde entra a nossa família. Primeiro, pela igreja. Segundo, pelas autoridades. Terceiro, pela nossa família. Isso é fato, todo mundo faz isso. Primeiro ora pela família e depois ora pelos demais. Então vamos fazer a coisa do jeito que a Bíblia ensina, que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Não é errado orar pela família. Temos o dever de orar sim, colocar a nossa família na presença de Deus todos os dias, mas não esquecer que a nossa oração não se limita só ali, a nossa família. Ela vai muito além disso, em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. E a quarta, pelos doentes. A igreja de Cristo. Vocês lembram do que Pedro falou? Quando a igreja de Cristo ora, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Então a oração, ela tem o poder de destruir as cadeias do inferno. Ela tem o poder de quebrar os grilhões de Satanás. Só a igreja de Cristo tem esse poder aqui na terra para fazer isso, através das nossas orações em nome de Jesus. Por isso que a igreja tem que estar unida. O que é que a palavra de Deus ensina? Nós temos que estarmos unidos na mesma fé, no mesmo espírito e na mesma união, falando a mesma língua que o Senhor Jesus falava, a mesma palavra, em nome de Jesus. Aquilo que eu falo e aquilo que você fala, aonde você estiver, tem que estar de acordo com aquilo que eu falei. Dentro da Bíblia nós falamos a mesma língua, a mesma palavra, não pode ter contradição. Amém, irmãos? Nós temos que falar a mesma palavra. Isso é estar em comunhão, em união, unidos à palavra de Deus em nome de Jesus. Quinto, pelos pastores. O pastor vem em quinto lugar, que nós temos que colocar eles na presença de Deus, para que Deus dê entendimento, sabedoria para eles, para que a palavra de Deus esteja sempre aberta para nós, para que possamos trazer a sua revelação e entregar para os demais em nome do Senhor Jesus. Paulo, ele tinha isso no seu coração, que a oração, ela tem um poder muito grande, de abrir portas, para que a palavra possa entrar em nome de Jesus.
portas dos corações endurecidos, porta desses corações incrédulos. A oração, ela tem o poder de romper, destrancar essas portas, e a palavra de Deus entrar no coração daquele homem, daquela mulher que não rejeita a palavra de Deus a qualquer custo. E eles precisam entender que precisam entregar sua vida para o Senhor Jesus, porque Jesus disse que sem Ele nada podemos fazer. E se eu não posso nada sem Jesus, o que é que eu estou fazendo sem Jesus? Eu tenho que me chegar a Ele, entregar minha vida para Ele e deixar Ele ser o meu pastor em nome de Jesus. E o sexto, por nossos inimigos. Mas pastor, como é que eu vou orar pelos meus inimigos? Não sei se nós temos algum inimigo, mas se tiver, temos que orar por eles. Orar para que Deus possa ter misericórdia dessas pessoas más, que fazem o mal para as outras pessoas, e eles tenham a chance de se salvarem. Orar pelos inimigos. A Bíblia manda, Jesus manda amar o inimigo. É um mandamento duro? Ele mandou. Nós temos que obedecer. Não é fácil, mas temos que obedecer. E no sétimo, por todos os homens. Lucas capítulo 18, versículo do 1 ao 8. Abra sua Bíblia lá. Lucas capítulo 1, capítulo 18, versículo 1 ao versículo 8. Aqui Jesus está pregando, ensinando uma parábola para os seus discípulos. Como que nós temos que orar e nunca desfalecer. Versículo 1 começa o texto falando o seguinte: e contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar, sempre e nunca desfalecer, ou seja, nunca desanimar. O nosso ânimo para a oração nunca pode, doentes, fisicamente falando, ou com saúde, fisicamente falando, a nossa oração tem que ser constante. Muitas das vezes estamos debilitados, estamos ali orando, parece que nada acontece, mas acontece sim, porque Deus está presente e Ele está no controle de tudo. Então o que eu preciso fazer? Orar. Tem uma ministração que qualquer dia desse eu vou trazer para os irmãos, que o tema é: o que fazer quando não se sabe o que fazer. Então o que nós temos que fazer quando estamos passando por lutas e aflições, não é desesperar, não é achar que Deus nos abandonou. Nós temos que continuar orando, porque Deus está no comando, Ele está de ouvidos atentos ao nosso clamor, em nome do Senhor Jesus. Ele é o Pai de amor que está sempre perto do Filho e quer sempre nos ajudar. Mas nós precisamos entender que nós passamos sim por lutas, tribulações, lógico que passamos. Tem umas tribulações maiores, tem tempestades maiores, menores, mas nós passamos. Mas não é nenhuma essas tempestades, elas não vão te derrubar, elas não vão nos derrubar. Elas não vão nos derrubar. Por quê? Porque se a tempestade estiver grande, nós sabemos que nós estamos no mesmo barco que Jesus está, e se o barco quiser afundar, o nosso Jesus não vai permitir. Ou seja, trazendo agora a luz da palavra de Mateus capítulo 11, versículo 28, onde ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Como é que nós vamos até ele? Através da nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Então, se a luta está grande, continua firme na oração, lembrando que Deus está no comando e no controle, e na hora dele, Ele vai nos dar vitória em nome do Senhor Jesus. Imagine, irmãos, que no livro de Jó, são 42 capítulos,
42 capítulos do livro de Jó. Quando Jó se vê todo leproso, os filhos dele morrem, perde toda a riqueza que ele tem. A partir daquele momento, Jó começou a orar. E só no versículo 42, só no capítulo 42, 10, que Deus virou o cativeiro de Jó. Olha quanto tempo este homem orou, mas ele não desistiu da sua oração, porque ele tem a hora que ele reclamava um pouco, porque realmente era muito sofrimento. Mas todo o período, se você pegar do versículo 1, aonde Deus permite que aconteça esse terrível acontecimento com Jó, ele começa a orar a Deus. E olha o período que ele ora, mas ele sempre tinha esperança, porque tem uma parte que ele diz que ele veio sem nada e sem nada ele iria. Ou seja, ele desapegou dos bens materiais. Para ele, aquilo que ele tinha era insignificante, mas ele tinha fé que Deus podia reverter aquele cativeiro, e realmente ele reverteu. Então, ou seja, aqui Jesus está ele está dando uma parábola aqui, para mostrar para nós o dever que nós temos de orar e nunca deixar de orar em nome de Jesus. E aqui no 2 ele diz, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus e nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor, olha o versículo 6, ouve o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Ou seja, Jesus ele traz esta parábola para ensinar para todos nós o dever que temos de orar e nunca desistir, nunca deixar de orar. Orar que nem aqui, nós lemos aqui uma lista por quem que nós temos que orar. A lista está aqui. Orar por tudo isso aqui, nós temos o dever. Então a nossa oração não pode ser uma oração de 1 minuto ou 2 minutos, porque senão não dá tempo. Chegar nem no quinto item, que já a pessoa já não sabe mais. Não, a nossa oração é aquela oração com calma, aquela oração do coração, lendo conforme a Bíblia nos ensina, para que ela surta efeito para aquilo que nós a enviamos em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Percebe, amado, a necessidade que nós temos de botar em prática a palavra de Deus. Muitas das vezes, a pessoa reclama, porque acontece isso, acontece aquilo, eu oro, mas não acontece nada. Como que está orando? Está orando da maneira certa? Tem que orar da maneira certa, porque as coisas de Deus não é de qualquer jeito. As coisas de Deus é tudo nos detalhes, em nome de Jesus. E aí no 8 ele diz aqui, o Senhor Jesus diz: e digo-vos que depressa lhe fará justiça. Ele vai vir, ele vai responder as nossas orações. Quando, pastor? No tempo dele, na hora dele. O que ele quer é que nós não deixemos de orar. Deixa que a bênção vem dele, a hora é dele, o tempo é dele, o nosso dever é orar. E nunca desistir de orar.
e no 8 ele diz: digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então aqui Jesus ele fez uma pergunta: será que quando eu for, vou achar o meu povo assim, buscando a minha face, orando fervorosamente? Porque a oração, ela fortalece a nossa fé. Quanto mais eu oro, mais eu fico firme na fé. Quanto mais eu oro, mais eu fico perto de Deus. Sou mais encorajado. Quanto menos eu oro, eu vou me distanciando do Senhor. Vou me esfriando na fé. O inimigo vai se aproximando. Ele vai colocar alguma coisa ali, porque quando o crente está fraco, não precisa muita coisa não. Basta um palitinho para já tirar a atenção dele do alvo. Mas quando somos de oração, nós não vamos nos dispersar e não vamos deixar o inimigo nos enganar em nome do Senhor Jesus. Quando você percebe que o inimigo está se aproximando, você vai receber ele com fogo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Romanos 12. Acho que essa água aqui deve ser velha, não é não? Pega uma água nova, que eu não vou beber essa água aqui não. De repente caiu um dengue aqui dentro, aí já viu, né? Esses dengue aí, tá com nada. Glória a Deus. Romanos 12. Glória a Deus. 12. Vamos pegar o 9 aqui para entender o 12. Glória a Deus. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal, apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado. Sejais vagarosos no cuidado. Sede fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Ou seja, desânimo não é para o povo de Deus, irmãos. Bateu desânimo, repreende em nome de Jesus, queridos. Bateu desânimo, repreende em nome de Jesus. Desânimo não é de Deus, é do Satanás. E nós não podemos aceitar nada que vem dele, em nome de Jesus. Amém? Alegrai-vos na esperança, versículo 12. Sede pacientes na tribulação. Perseverai em quê? Perseverai na oração. E é assim que nós temos que caminhar. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Vai lá, nós vamos andar rapidinho aqui na Bíblia. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Obrigado. Tudo que nós estamos falando, irmãos, está aqui na Bíblia. E nós sabemos, mas às vezes esquecemos. Então vamos trazer a memória novamente. 4:6 diz assim, ó: não estejais inquieto por coisa alguma, ou seja, ansioso. Percebe o que a palavra de Deus nos diz nesta noite? Para não deixar nada deste mundo colocar ansiedade no nosso coração. A ansiedade não é de Deus. Então nós precisamos mandar ela embora. Vai embora, fica longe de mim. Não estejais ansioso por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Ou seja, nós já sabemos de tudo isso aqui, por que não praticamos? Esquecemos. E aí a palavra diz o quê? Que nós não podemos ser ouvintes da palavra, temos que ser praticantes dela. Não é só ouvinte, tem que ser praticante em nome de Jesus. Porque todos os dias digamos que ouvimos, como que temos que fazer, mas fazemos diferente.
Depois reclamamos que Deus não responde, a coisa está difícil, nada dá certo. Não dá certo porque não faz certo. Se fizermos certo, vai dar certo em nome de Jesus. Não é do meu jeito, não é segundo o que eu quero, é segundo o que Deus, como que Deus manda eu agir, de tal forma, assim. Então vou fazer conforme a palavra de Deus está me ensinando, à luz da palavra de Deus. Agora, se eu conheço a palavra e faço do meu jeito, não vai dar certo, mas também não reclama. E aí ele diz aqui, pela oração e súplica com ação de graça, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, no versículo 7, quando eu arranco a ansiedade fora, o que é que vem no meu coração? A paz de Deus, o refrigério, o conforto, a paciência para que eu possa esperar a resposta da minha oração no tempo certo, em nome de Jesus. Quem já trabalhou na roça sabe que tem o tempo de se plantar e de se colher. No momento que eu planto um pé de melancia aqui, eu tenho que esperar o tempo certo, no mínimo 3 meses, para eu comer uma melancia. Fora desse tempo, não tem como eu comer uma melancia daquela planta que eu plantei. Então, eu não posso atropelar o tempo de Deus, sendo que no tempo é o tempo dele, não é o meu. Os irmãos estão entendendo a comparação? É no tempo que a fruta vai dar, para que eu possa colher, é o tempo que eu tenho que esperar de Deus, para que Ele possa me liberar aquilo que eu preciso, em nome de Jesus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ou seja, fica lá guardado em Cristo Jesus, tem a paz interior para suportar a adversidade, confiando em Deus que Ele está no controle e a vitória é certa em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Colossenses capítulo 4. Está logo aí. Daqui a pouquinho nós já vamos encerrar. Colossenses capítulo 4, versículo de número 2, diz assim, perseverai em oração, velando nela com ação de graça. Perseverai, oração perseverante, não pode cessar. Orando também juntamente por nós. Aqui Paulo está pedindo para que os irmãos unissem a fé dele com a fé dos apóstolos, orando por eles, porque ele tinha muita fé na oração dos irmãos, que ela abriria portas para que eles pudessem ir para outras cidades e outros locais para plantar sementes do Evangelho no coração daquelas pessoas que ainda não conheciam, em nome de Jesus. E a oração abre caminhos, a oração abre portas, em nome de Jesus, abre oportunidades, em nome de Jesus. Orando em todo o tempo, juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, aqui a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Amém, irmãos? Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, vamos encerrar aqui, abra lá, só ir mais um pouquinho adiante, está tudo fácil hoje, não tem nenhum capítulo difícil do Velho Testamento, aqui é tudo Novo Testamento. O Velho Testamento é difícil, irmão, mas ETEV está a bênção de Deus, se você não está fazendo ETEV, está perdendo. Quem vem aqui no ETEV, sai daqui enriquecido. O ETEV é maravilhoso, então convido os irmãos para não perder esta oportunidade, em nome de Jesus. Se puder, venha. Pedro 5, 8. Diz assim, o texto: sede sóbrio e vigiai. Para que eu seja sóbrio e seja um camarada, ou
uma mulher vigilante, eu preciso o quê? Ser de oração. Eu não tenho como ser vigilante sem ter uma vida de oração com Deus. Não tem como. Vida de oração faz o crente ser vigilante, atento. Sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Quando? Todo o tempo. E é por isso que as nossas orações, ela tem que estar sempre fluindo em todas as áreas, por todas as pessoas que nós listamos aqui, porque é as nossas orações que vão fazer com que esse adversário vá se mantendo longe das pessoas e de nós também, em nome de Jesus. É através das nossas orações que as pessoas vão ser salvas. Nós vamos quebrar as forças do diabo da vida delas. Nós estamos abençoando as pessoas através da nossa oração. E muitas das vezes nós não temos fé não botamos fé nem na nossa oração. Precisamos pedir para que alguém ore por tal pessoa, tal. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. E ele quer o quê? Que os crentes deixem de orar. Deixou de orar, deixou de guerrear. Deixou de guerrear, quem é que vai ganhar a batalha? Capiroto. E capiroto tem que ganhar o quê? Ferro, fogo, no chifre dele, se ele tiver chifre, na cara dele, na cabeça dele. Amém, irmãos? É assim que tem que receber o bicho. Se ele tem dardos para nos atirar, nós temos o fogo do Senhor Jesus, o nome de Jesus, para mandar ele ficar bem longe, em nome de Jesus. Nós temos que aprender a orar de verdade. Porque eu sempre bato naquele versículo, que a igreja de Cristo, quando ora, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Ela não prevalece. Mas eu preciso crer, irmão. Preciso tirar a incredulidade do meu coração. A sua oração tem muito poder. Porque nós estamos orando em nome de Jesus. Você que tem orado pela salvação do seu familiar, nós que temos orado pela salvação dos nossos familiares, não desanime não. Continue orando. Continue orando, porque a vitória é nossa em nome de Jesus. Essa pedra que Satanás plantou no coração daquele homem, daquela mulher, a marretinha do Espírito Santo, ela quando bate, ela despedaça tudo, em nome de Jesus. Amém? Então, continua firme. Essa causa é ganha, não é causa perdida. Jesus nunca perdeu uma batalha. E nós não vamos, unido a eles, nós vamos vencer todas elas, em nome de Jesus. Unido a Ele, nós vamos vencer todas, mas só se tiver unido com Cristo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. E nós vamos encerrar por aqui. Meu Deus, muito obrigado. Obrigado pela sua palavra. Obrigado, meu Deus, porque a cada dia o Senhor Espírito Santo nos ensina da maneira certa como que nós temos que agir, como que nós temos que fazer diante de qualquer situação que venhamos nos deparar, Senhor. O Senhor é bom, meu Deus. Sabemos que a tua bondade, o teu amor, a tua misericórdia é infinitamente. E nós te louvamos porque sabemos, meu Deus, que sem Jesus Cristo na nossa vida nós não vamos a lugar nenhum e não vamos vencer as batalhas. Mas com o Senhor na nossa direção, com o Senhor na nossa vida, nós vamos, meu Deus, vencer todas as guerras, as batalhas em nome de Jesus. Nesta hora, meu Deus, nós apresentamos a igreja de Cristo, meu Pai, a Ti, Senhor. E pedimos, meu Deus, que o Senhor estenda a sua mão para ela, Pai. Venha abençoar, meu Deus, e tirar toda a oposição do diabo, que tem tentado atrapalhar, atrofiar a tua obra aqui na terra, Senhor. Nós oramos por ela nesse momento, meu Deus. Nós quebramos as forças de Satanás contra a tua igreja, em nome de Jesus.
Oramos pelas autoridades que trabalham com honestidade, autoridades que foram constituídas por Ti, meu Senhor, mas que chegaram lá, meu Deus, talvez tomaram outro rumo. Não, meu Pai, o Senhor diz que foi o Senhor que constituiu todas elas. Nós oramos por ela, pedindo que o Senhor coloque no coração dos mandantes, coloque humildade, tire a soberba, coloque, meu Deus, fidelidade naquilo que eles fazem, para que nós tenhamos uma sociedade melhor, em nome de Jesus Cristo. Repreendemos o demônio da corrupção que tenta se instalar no meio dessas autoridades, mas nós, como igreja de Cristo, nós oramos, quebrando as forças de Satanás contra todos eles, em nome de Jesus Cristo. Oramos, meu Deus, pela nossa família nesta hora. Colocamos diante de Ti cada membro da nossa família, meu Deus, e entregamos, Espírito Santo, nas Tuas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, como eu confio no Teu Nas Tuas mãos entregamos, meu Deus, a nossa família. Entregamos, meu Deus, o nosso lar e tudo que temos, meu Senhor. Oh, meu Pai, opera na vida do marido, opera na vida da esposa, opera na vida do filho, da filha, opera na vida do genro, da nora, opera, meu Deus, na vida do pai, da mãe. Em nome de Jesus, nós colocamos todos os nossos familiares diante da Tua face agora. Pedimos a Sua proteção sobre eles, abençoamos a vida de cada um deles, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós oramos pelos doentes nessa hora. Eu peço que o Senhor visite os hospitais agora, e o Senhor, meu Deus, vai curando essas pessoas que sofrem, pessoas que estão acamadas, pessoas que estão desenganadas pelos médicos. Que o Senhor tenha misericórdia, visita esses hospitais agora, visita os lares onde as pessoas estão sendo acometidas por doenças terríveis. Sejam tocadas agora pelo Teu Espírito Santo de Deus e cura elas, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Tenha misericórdia dessas almas, Senhor, ajude elas, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Oramos pelos pastores que pregam a Tua verdade, que pregam a Tua palavra, meu Deus, na integralidade, em nome de Jesus Cristo. Abençoamos a todos aqueles homens e mulheres de Deus que estão à frente da Tua obra, pregando a Tua verdade, salvando vidas, levando, meu Deus, a semente do Evangelho por este mundo afora. Abençoamos cada um dos abençoados e santos homens de Deus. Nós oramos pelos corruptos, oramos por aqueles que realmente têm um coração íntegro com a Tua verdade, em nome de Jesus. E agora eu oro pelos nossos inimigos, eu oro por aqueles, meu Pai, que não conhecem a Tua palavra, estão fazendo mal para outras pessoas, mas eles fazem por ignorância. Tenha misericórdia deles, e nós abençoamos essas vidas. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia e dê chance para que essas pessoas caiam na real e venham se converter aos Teus caminhos, em nome de Jesus Cristo. Oramos por todos os homens da face da terra, pedimos as Tuas bênçãos sobre cada um ser humano, cada uma dessas pessoas. Na sua ignorância, eles têm uma alma que um dia vão prestar, meu Deus, vão prestar diante de Ti, eles vão comparecer diante do Teu tribunal, vão prestar conta de tudo que eles fizeram. Então nós oramos por eles também, oramos por aquele que está na sarjeta, aquele que está nas drogas, aquele que está, meu Deus, viciado no álcool, viciado no crack. Nós oramos por todos, porque a Tua igreja, ela tem o poder de abençoar.